Olá, meus seres! Continuamos a nossa revisão UniOeste. Para você que faz o Seriado 2, esse é o foco. Para você que vai fazer o vestibular geral, já assistiu a UniOeste 1, que nós tínhamos Biologia Celular, Histologia, Embriologia, UniOeste 2 agora e depois UniOeste 3, playlist, sócio, bem na bio para você brilhar na UniOeste. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Deixe seu like, que isso apoia muito o nosso projeto. UniOeste 2, geralmente os 5 grandes grupos de seres vivos. Quais eram? Separação em 5 reinos: monera, protista, fungo, vegetal, animal. Uma das classificações mais utilizadas ainda pelos níveis do ensino médio. Então a gente vai se preocupar com esses seres. Você pode ter a classificação baseada em critérios. Número de células. Tu vai ter seres unicelulares, pluricelulares. Procariotos, eucariotos. Presença ou ausência de núcleo. Dos 5 reinos, o único procarioto é o reino monera. Os outros, protistas, fungos, vegetais e animais, serão eucariotos. E ainda podemos classificar de acordo com a nutrição. Você vai olhar para a nutrição e vai falar, poxa, eu consigo identificar aqui no reino monera seres autótrofos e heterótrofos. Protista, os protozoários são heterótrofos e as algas são seres autotróficas, em sua maioria. Reino fungo, nós teremos os seres chamados de fungos e eles são heterótrofos. Por favor, são seres heterótrofos, não produzem o próprio alimento. Vegetais, na classificação geral, autotróficos, realizando a fotossíntese, com raras exceções de plantas parasitas, mas enfim, na classificação geral, autotróficos. E os animais, seres heterotróficos e degradando os compostos orgânicos ingeridos ou filtrados do ambiente. Então você vai ter basicamente essa separação. Na classificação também você pode encontrar aquela ideia dos cladogramas. E os cladogramas são diagramas que demonstram uma relação de parentesco entre esses indivíduos. Você tinha uma linha imaginária de tempo. Cuidado, tempo antigo, tempo recente. Cada nó aqui do cladograma representa uma cladogênese, que era uma separação da população. E aí você tinha características surgindo e sendo compartilhadas. Então cuidado se aparecer no cladograma para as plantas, para compartilhar características que a gente vai analisar. Ou outros grupos que a UniOeste possa vir cobrar dentro de um cladograma. Reino monera, aqui, tentei desenhar, deixa eu tentar apontar aqui mais próximo para vocês. Aqui, a parede celular, formado de peptoglicanos ou peptídeo-glicanos. A parede celular é uma estrutura externa à membrana plasmática. Célula procariótica, pequenininha. Material genético disperso no citoplasma. Ribossomos ali no interior para a realização de síntese de proteínas. As bactérias podem apresentar mecanismos rápidos de reprodução assexuada, como a cisciparidade ou bipartição. Também podem realizar aquela conjugação bacteriana, transdução, que são mecanismos de variabilidade genética. Nesses mecanismos de recombinação gênica, nós temos variabilidade. A conjugação, ponte entre as bactérias para transferir material genético. Transdução, vírus que podem transmitir pedacinhos, partículas, material genético entre bactérias quando estão realizando seus ciclos reprodutivos. E transformação, quando bactérias adquirem do ambiente. As bactérias podem ser autotróficas, heterotróficas. As bactérias têm uma variedade imensa em vários mecanismos e muitas importâncias. São decompositoras nas cadeias teias alimentares. Também fazem biorremediação. Podem despoluir ambientes que foram poluídos. As bactérias podem ser modificadas geneticamente para fazer isso, essa despoluição, essa descontaminação. E também a gente pode usar na biotecnologia para elas produzirem insulina, hormônio de crescimento,
colocar genes humanos ali, produzir bactérias transgênicas para essa finalidade. As bactérias também realizam fermentação láctica nos lactobacilos vivos, e aí você tem uma utilização, uma importância também alimentar econômica desses seres. E causam doenças. E as doenças são chamadas de bacterioses. E para tratar, a gente vai usar substâncias chamadas de antibióticos. Então, os antibióticos são substâncias, drogas, medicamentos que combatem doenças causadas por bactérias. Bacterioses como leptospirose, Leptospira interrogans, bactéria transmitida em água contaminada, na urina de ratos, e aí lesões, contato com a mucosa, entrada e perigo. Cólera, ingestão de água e alimentos contaminados. Desidratação severa, fezes diarreicas e preocupação se não tratarmos rapidamente. Coqueluche, uma doença transmitida por partículas de secreções nariz-boca, afeta o sistema respiratório. Preocupante também nos últimos anos e agora surtos no estado do Paraná. Prevenção com a vacina tríplice bacteriana, difteria, coqueluche e tétano. Nós temos o nosso calendário de vacinação para amenizar ou diminuir a chance desse micro-organismo causar problemas mais severos. Tuberculose, vacina BCG também marquinha no braço, transmissão, tosse, espirro, gotículas de saliva. Febre maculosa, causada por bactéria, transmitida pelos carrapatos. Os carrapatos são aracnídeos, artrópodes, que têm hábitos hematófagos, sugam sangue de capivaras, por exemplo, que são roedores mamíferos, que podem ser reservatórios. Carrapato adquire e pode transmitir para os humanos quando for se alimentar do sangue humano. Sífilis e gonorreia são ISTs, ou infecções sexualmente transmissíveis. Não esquece. Uso de preservativos como um mecanismo profilático. Na sífilis podemos ter manifestação primária, secundária e terciária. Então a gente tem uma preocupação em relação a essas infecções sexualmente transmissíveis e a profilaxia, o uso de preservativos, sempre cuidar com essa saúde reprodutiva. Dentro do reino protista, na comparação geral, esses seres são eucariotos, células com núcleo, a gente pode destacar aqui. Os protozoários são unicelulares e heterótrofos. E eles têm umas estruturas de locomoção, mas não são todos. Nas amebas, a estrutura de locomoção é o pseudópodo ou falso pé. No Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, era o flagelo. Nós teremos protozoários ciliados, que se locomovem com cílios, nos Paramécium. E o Plasmodium, causador da malária, é um protozoário que não apresenta estrutura de locomoção. Então você pode ter doenças causadas por protozoários e são chamadas de protozooses. Cuidado com 3. Malária, picada do mosquito, transmissão do Plasmodium, ciclo no fígado, nas hemácias ou células vermelhas, picos de febre devido ao rompimento das hemácias. Doença de Chagas, barbeiro, fezes e urina dele com o Trypanosoma cruzi e transmissão para os seres humanos. Também por ingestão de alimentos contaminados, com barbeirinhos triturados e lá eles com Trypanosoma cruzi no seu interior. Leishmaniose, transmitido por picada de mosquito. Leishmania chagasi e Leishmania brasiliensis são espécies do gênero Leishmania transmitido por picada de mosquito. Leishmania brasiliensis, levando às úlceras, feridas na pele. Chagasi a leishmaniose visceral, transmissão por mosquitos em protozoários. No mundo das algas, tinham algas unicelulares, pluricelulares. Pirrofícia, diatomárcia são exemplos de algas unicelulares. Agora, as pluricelulares, clorófitas ou clorofícias, algas verdes, feofícias, algas pardas, rodofícias, algas vermelhas. As algas não formam tecidos e órgãos, As algas não são embriófitas e as algas não são plantas. As algas estão classificadas dentro de um reino chamado protista. Nós podemos separar elas em filos ou determinados grupos dentro desse reino
de acordo com critérios. Esses critérios vão desde presença de determinados pigmentos, composição da parede celular, substância de reserva, então uma diferenciação muito grande para algas. Importância delas também na fotossíntese, compondo o fitoplâncton, algumas espécies são alimentares, outras produzem substâncias que nós utilizamos diariamente. Reino Fungi, reino dos fungos. O reino Fungi, ou reino dos fungos, fungi, nós teremos seres uni- ou pluricelulares. Nós teremos seres eucariotos e nós teremos seres heterótrofos ou heterotróficos, que liberam as enzimas digestivas, fazem uma digestão tipo extracorpórea e depois absorvem esses nutrientes. Os fungos geralmente são separados lá em basidimicota, ascomicota, zigomicota, que seriam filos interessantes e importantes. Esses fungos podendo ser uni- ou pluricelulares, Saccharomyces cerevisiae, levedura, um funguinho que faz fermentação alcoólica, importante na produção de vinhos, pães, cervejas, e uma importância econômica muito grande desse fungo realizando a fermentação alcoólica. Muitos fungos também serão relacionados a questões ambientais. Alguns fungos que promovem também biorremediação, despoluir ambientes. Os fungos também podem ser parasitas, causando micoses, pele, sapinho, candidíase, uma infecção sexualmente transmissível também por fungos. Micorrizas são associações mutualísticas entre fungos e raízes de plantas, e eles muitas vezes facilitam a absorção de substâncias, como fósforo, do solo. Líquens, associação mutualística entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. Aquelas manchinhas meio acinzentadas em cascas de árvores, troncos de árvores, são líquens. Fragmentos chamados sorédios para a reprodução. E você pode ver fungos aí, a olho nu, grandes, que têm corpo de frutificação, uma estrutura para a produção dos esporos e a dispersão dos fungos. Eles gostam de ambientes úmidos, quentes, e esses esporos aí vão caracterizar boa parte desse processo reprodutivo assexuado. Os fungos têm um micélio, que é um conjuntinho de hifas, células filamentosas, e elas podem se fundir, e aí você pode ter etapas sexuadas de reprodução de fungos. Então também seres maravilhosos, com uma grande diversidade e funcionalidade biológica. Agora, os dois grupos que eu acredito que estarão em maior quantidade na prova de vocês domingo é planta e animalzinho. Se eu analisar os grupos, é muita coisa. Então eu fiz aqui tópicos para o seu cérebro, lembrando toda a construção estudantil que a gente fez ao longo desse ano. Se eu olhar para os vegetais, pluricelulares, eucariotos, autótrofos. Se eu olhar para os vegetais, briófitas, musgos, não dá para ir para a prova sem lembrar do exemplo. Musgo, musguinho, é uma briófita. Pteridófita, uma samambaia. Gimnosperma, pinheiro do Paraná. Araucária angustifolia. Angiospermas, a imensa maioria. Na era Cenozoica, os últimos 65 milhões de anos, mamíferos e angiospermas dispersos por aí. Angiospermas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. O milho, o arroz, monocotiledôneas. O feijão, dicotiledônea, entre outras, ou eudicotiledônea. Então a gente pode fazer essa separação. Ciclo reprodutivo das plantas é metagênico ou de alternância de gerações. Então, sim, a gente vê essa palavrinha. E nessa metagênese, você tem uma fase chamada de G, que é o gametófito. E o gametófito é haploide. E o esporófito é diploide. Então, não podemos esquecer. As briófitas, os musguinhos, têm a fase de gametófito dominante sobre o esporófito. E os musguinhos vivem em lugares úmidos, sombreados. Os musguinhos têm pequeno tamanho e são avasculares ou atraqueófitos. Não têm vasos condutores de seiva, xilema e floema. Todas as outras plantinhas, pteros, gímenos e anjos, são vasculares ou traqueófitas, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva.
O xilema ou lenho conduz a seiva bruta, formada por água e sais minerais. Floema ou liber conduz seiva elaborada, formada por água e compostos orgânicos. Nas pteridófitas e briófitas, não encontramos estruturas visíveis de reprodução. Então, elas dependem de água para fecundação. Água para fecundação, por um encontro do gameta masculino, anterozoide, com o feminino, oosfera. Fanerógamas apresentam estrutura de reprodução visível. Nas gimnospermas é o estróbilo, nas angiospermas a flor. Então você vai ter aqui fanerógama, pólen, você vai ter tubo polínico e você vai ter uma independência de água para a fecundação. As gimnospermas foram os primeiros vegetais a apresentarem esse pólen, tubo polínico e a independência de água para a fecundação. Os primeiros foram gimnospermas. As angiospermas depois herdaram essa característica, se a gente pensar num cladograma, mas elas também apresentam. Agora, flores, frutos, eu só encontro nas angiospermas. Ah, mas a prova chamou espermatófita. Sobre as espermatófitas, assinale o que for correto. Quem são espermatófitas? São as gímenos e anjos. Espermatófitas são plantas com semente. Então a gente vai analisar. Briófita tem rizoide, cauloide, filóide. Semelhante à raiz, semelhante a caule, semelhante à folha. Não tem vaso condutor de seiva. Pteridófita, gímeno e anjo. Raiz, caule, folha. Porque vai ter vaso condutor de seiva. Agora, gímeno, nós temos estróbilo, anjos, flores, frutos. Nas gímenos e nas anjos, a semente. Então, essas estruturas vegetais, eu acredito que a UniOeste vai cobrar grupos e essa separação geral de tudo que você tem de planta para estudar. E no mundo dos animais, o reino animal é formado por seres pluricelulares, eucariotos e heterotróficos, filtradores ou que ingerem os alimentos. Poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Eu sei que vocês estudaram tudo isso, ó. Eu sei. Cordados, urocordados, cefalocordados, vertebrados ou craniados. Nosso grande grupo. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, vertebrados, gnatostomados. Ainha tem mandíbula. Agora, eu coloquei aqui plateumintes para você lembrar de doenças causadas por plateumintes. Esquistossomose, teníase, cisticercose. Esquistossomose, rio, caramujo, esgoto caindo, formando rio bostinha. E aí você tem ovo de um verme que saiu do ser humano, larva miracídio, nada, entra no caramujo, saem as cercárias, penetram na pele humana se nós entrarmos no rio bostinha. O caramujo faz o papel de um hospedeiro intermediário, é um molusco. Os humanos fazem papel de hospedeiro definitivo, somos vertebrados. Teníase, ingerimos carne contaminada com a larva cisticerco. Lá dentro cresce um verme adulto. Posso ingerir os ovos da Taenia solium na água e nos alimentos vegetais. E aí a larva cisticerco se instalar, se desenvolver nos nossos músculos, no sistema nervoso. Aí temos a cisticercose. A Taenia solium associado a causar tanto a teníase quanto a cisticercose. A Taenia solium, hospedeiro definitivo o ser humano, hospedeiro intermediário, os suínos, o porquinho. Taenia saginata, hospedeiro definitivo os humanos, intermediários, os bovinos, boi, vaquinha. Se eu olhar para o filo artrópoda, o mais diverso de todos. Os artrópodes têm apêndices locomotores, têm um exoesqueleto trocado periodicamente para crescer. Os artrópodes têm uma diversidade. Insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodos com as lacraias, diplópodos com piolinhos de cobra, todos dentro desse grande filo. Túbulos de Malpighi são estruturas de excreção em insetos, quilópodos e diplópodos. Glândulas coxais são estruturas de excreção em aracnídeos. Glândulas verdes, estruturas de excreção em crustáceos. Você pode diferenciar o corpo dos bichinhos. 6 perninhas, insetos. Cabeça, tórax, abdômen, insetos. 2 antenas, insetos. Também pode ter 2 antenas em quilópodos e diplópodos.
Não tem antena, aracnídeo. Cefalotórax e abdômen, aracnídeo. 4 pares de pernas, aracnídeos. Além disso, eles têm palpos ou pedipalpos e quelíceras, para você associar aos aracnídeos. Crustáceos, 2 pares de antenas, ou seja, 4 anteninhas. Crustáceos apresentam respiração branquial. Crustáceos, 10 ou mais pernas. Filotraqueia, estrutura de respiração nos aracnídeos. E nos insetos, as traqueias, sistema de tubinho que leva diretamente o oxigênio para os tecidos e órgãos. E eu fiz uma comparação geral aqui. Por exemplo, na fisiologia, tanto dos humanos quanto dos outros seres. Se a gente olhar para o nosso sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Glândulas salivares, fígado, pâncreas são anexas a esse sistema digestório. A digestão do amido começa na nossa cavidade oral ou boca. A digestão de proteínas tem início no nosso estômago, pela ação da pepsina. Término da digestão da maior parte desses nutrientes, intestino delgado. O pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina, libera o suco pancreático. Lá tem lipase, tripsina, quimiotripsina, amilopsina, para digerir uma galera de componentes e substâncias. O fígado produz uma secreção chamada bile, que não apresenta enzimas digestivas, mas vai emulsificar os lipídios, partilhar em pedacinhos menores para facilitar a ação da lipase, principalmente a lipase pancreática. Nos animais, tubo digestório. Porífero não tem tubo digestório. A digestão ocorre intracelularmente nos coanócitos. Quinidários, plateumintos, tubo incompleto. E geralmente a digestão é intracelular. E nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos discordados, tubo digestório completo e um predomínio da digestão extracelular que vai acontecer ali no interior. Excretar significa eliminar resíduo produzido no metabolismo. Pode ser a amônia, daí você lembra que é o mais tóxico dos resíduos e precisa de mais água para fazer a eliminação. Grande parte dos invertebrados, os peixes ósseos. A ureia, no nosso corpinho, converte amônia em ureia, lá no fígado, por exemplo, em sua maior parte. E aí, essa ureia é menos tóxica, só que eu gasto um pouquinho mais de energia para eliminar. Mamíferos, anfíbios adultos, peixes cartilaginosos excretam ureia. Ácido úrico é o menos tóxico de todos. E eu vou produzir esse ácido úrico, mas lá pensando principalmente em insetos, répteis, aves. E eu vou analisar menos tóxico, menos água para eliminar, economia de água para esses animais. Poríferos quinidários não têm um sistema excretor. A água passa, retira as excretas e vai. Plateumintos têm um sistema protonefridial. Destaque para células flama penduradinhas para excreção. Nematódios ou nemateumintos, tubos em H, nefrídeos ou metanefrídeos em moluscos e anelídeos. E aqui as estruturas específicas para esses invertebrados. Nos vertebrados, peixes e anfíbios tinham rins mesonéfrons. Répteis, aves e mamíferos, rins metanéfrons. Então a gente tem essa separação em tipo de rins nos vertebrados em relação à excreção. E nos humanos, cuidado com o sistema nervoso. O sistema nervoso controla as nossas funções gerais. Para eu fazer joinha para você, eu planejei isso no meu cérebro. O meu lado esquerdo planejou, desceu o tronco cefálico, medula, saiu por nervos e eu movimentei mãozinha direita. Então a gente vai ter uma funcionalidade e um controle. Lá no hipotálamo, controle da fome, sede, temperatura, emoções, o hipotálamo produzindo hormônios, o hipotálamo tendo muitas funções biológicas. Lembra daquele hormônio ADH ou vasopressina? Produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, liberado na corrente sanguínea, chega lá no néfron, túbulo distal, ducto coletor e promove a reabsorção de água. E aí, mais ADH, urina concentrada, ou seja, vou economizar água, vou urinar menos. Então, preciso dessa lembrança. E o sistema nervoso autônomo. O SNA, sistema nervoso autônomo, aquele que independe da nossa vontade. Simpático, liberando o neurotransmissor noradrenalina,
aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a glicose no sangue, preparava para ação de luta ou fuga. Sistema parasimpático, liberando acetilcolina, diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória, diminui essa glicose na corrente sanguínea. Esses sistemas trabalhando em sua maioria de forma antagônica para manter os nossos controles, mas que não dependem da nossa vontade ou da nossa consciência. São muitos tópicos, eu espero que vocês tenham acompanhado comigo. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e você que vai fazer o vestibular geral UniOeste, vai para o vídeo 3 para a gente brilhar e encerrar todas as grandes áreas da biologia. Para você que faz só o seriado 2, eu desejo uma excelente prova domingo da UniOeste para todos vocês. Abração do SOST!